Peço misericórdia, porque eu consegui torcer o pé ontem. Então eu vou ter que ficar lindamente sentadinha aqui, falando com vocês na altura dos olhos. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Também estou fanha porque estou com rinite. Então é aquela coisa, né? Estamos aí se desfazendo, mas Deus é misericordioso. Então, eu gostaria de começar com um esclarecimento, né? Porque alguns domingos atrás, 2 domingos atrás, meu pai fez Josué frente e verso a folhinha. Eu falei, então tudo bem. Já que pode fazer frente e verso a folhinha, eu vou fazer também. Eu me dou melhor escrevendo do que falando. Então, tudo que a gente vai falar hoje está escrito. Eu preferi me guiar mais pela folhinha do que pelos slides. Então, o slide vai ser mais um recurso lúdico do que outra coisa. E, sendo bem sincera, quando eu falei pra B que eu queria fazer o livro de Ruth, eu pensei em 3 pontos. Ele é bem mais curto do que os anteriores, ele tem 3 páginas. É uma história que todo mundo conhece e eu gosto bastante. Só que eu gostar bastante era tipo, uma personagem legal, tá naquela lista de personagens que eu quero conhecer quando for pro céu e tal. Só que aí, quando eu fui de fato ler o livro, eu comecei a chorar, porque é engraçado como quando a gente lê a Bíblia disposto a entender ela, a gente pode ler 200 vezes o mesmo versículo, ele sempre vai ressoar de uma forma diferente, né? Deus sempre tem algo novo para ensinar. E com o livro de Ruth não foi diferente. Eu descobri que a minha meta de vida é ser que nem ela, não viúva, mas a parte da forma como ela viveu, a forma como ela viveu o relacionamento dela e com a família dela, enfim, vocês vão ver. Muito bem. Estou com a folha do lado errado, mas vamos lá. Então, o estudo de hoje é sobre o livro de Ruth. E quando eu estava lendo ele, um dos motivos para eu ter chorado foi que eu achei muito emocionante a história. E o enredo dela, não é à toa que tem vários filmes sobre essa história, né? É engraçado porque são 3 páginas na Bíblia e conseguem fazer séries inteiras de tantos capítulos sobre algo tão curto. E eu fiquei pensando, e se isso daqui fosse de fato um filme ou uma série, né? E aí eu fiz isso aí, que é como se fosse de fato um filme. Então eu vou ler o que está escrito ali, que é um resumo do resumo do resumo, e depois eu vou passar um pouco por todos esses pontos. Então Ruth provavelmente seria aí uma história com classificação indicativa livre, porque todo mundo deveria ler isso. Ele se passa entre 1160 a 1030, e ali em vez de ser HD é antes de Cristo, tá? Porque não tem exatamente a data certa. Obrigada, viu, querido? Muito obrigada. Não tem exatamente a data certa em que essa história se passa. Não existe um consenso sobre o período, né? O ano exato. Mas a gente sabe que foi antes de Cristo e necessariamente antes de Davi. Ali, 15 minutos e 30 segundos, seria mais um curta-metragem do que um filme, porque isso aí foi o tempo que eu cronometrei, que demora a leitura do livro. Então, em 15 minutos e 30 segundos dá para ler inteiro e com pausas, porque eu leio devagar. Se a gente fizesse uma sinopse estilo Netflix, uma coisa bem sessão da tarde, seria: acompanhe os desafios que Ruth e Noemi vão enfrentar ao longo de sua jornada num cenário nada favorável para pessoas como elas, mulheres, viúvas, sem filhos e vindas de terra estrangeira. Dentre os gêneros dessa nossa história, nós temos que ele seria histórico, um drama, romance, superação, família, emocionante e com protagonista forte. A direção é de Deus, e ele fez muito bem esse papel nessa história. O roteiro fica por conta de Samuel ou desconhecido, vou explicar isso mais pra frente. E como elenco nós temos Ruth, Noemi, Orfa, Boaz e outros. Passada essa nossa intervenção lúdica, vamos para a folhinha. Muito bem. O autor, a tradição judaica, que é o Talmud, costumava atribuir sem dúvidas que a escrita do livro de Ruth era do profeta Samuel, porque veio depois de Ruth, então entendia-se que tinha sido ele. Mas aí, ao longo dos anos, foram percebendo que não dava para ser Samuel por causa de algumas coisas. Por exemplo, a forma como se referia a Davi como alguém que já tinha vindo, que já tinha sido rei e tal. Então, historicamente, não daria para essa pessoa ter vindo antes de Davi ser rei e escrito sobre ele como rei, se referindo a ele como rei no último versículo. Então, provavelmente foi alguém que viveu depois de Ruth, depois de Samuel e até depois de Davi. Por isso que não existe um autor fixo hoje em dia. Eles concluem que provavelmente é um autor desconhecido, mas que veio depois dessa galera toda. O período, então, seria entre 1160 a 1030 a.C.,
que é a última época dessa era dos juízes. E um resumo seria realmente a narrativa dos desafios que essas duas mulheres enfrentaram nesse cenário que não era nada favorável. E por que eu coloquei mulheres, viúvas, né? Porque além de serem viúvas, elas eram mulheres. E a gente sabe que naquele contexto o valor de uma mulher estava muito ligado à família dela, ao ter marido, a ter filhos, gerar uma descendência. As duas estavam numa situação bem complicadinha, viu? O contexto histórico desse livro é o seguinte: Ruth viveu desde o nascimento até a sua vida adulta em Moabe. Paralelamente, tal qual como vimos em Juízes na semana passada com a B, o povo de Deus estava andando em degradação moral e espiritual, preso em um looping de pecado, súplica e disciplina. Recebiam ajuda divina por meio dos juízes. Eles estavam se afastando cada vez mais do que a lei ensinava e se aproximando dos falsos deuses estrangeiros. Já Ruth, que era uma estrangeira, cria na soberania do Senhor e foi escolhida para integrar o plano de salvação da humanidade. A Beth tinha falado, né, que é muito legal você emendar a leitura de Juízes em Ruth, e eu fiz isso. Eu peguei os últimos 2 capítulos de Juízes, li, e em sequência eu li Ruth, e dá um choque, assim, né, porque você vê que o povo de Deus, que teoricamente deveria estar vivendo de acordo com o que Deus ensinava, estava totalmente desvirtuado disso. Enquanto isso, uma mulher moabita, uma mulher que não era de Israel, vivia de maneira íntegra, de uma maneira que agradava ao Senhor e cria, sobretudo ela cria nele, cria no poder dele, na soberania dele, cria nele como único Deus. E aqui umas curiosidades, são 3. Primeiro é justamente o final de Juízes, é realmente um choque de realidade ler Juízes e em seguida Ruth. Por quê? No último capítulo de Juízes está rolando o seguinte: um episódio em que eles basicamente quase exterminaram a tribo dos benjamitas, né, uma das tribos de Israel, e nisso os homens ficaram sem mulheres, os homens benjamitas. E aí, nessa assembleia de ancião, eles estavam discutindo como arranjar novas mulheres para os benjamitas, porque essa tribo ia ser separada do reino. Aí eles decidiram sequestrar virgens, olha que lindo, de Gabes de Gileade e dar essas mulheres aos homens benjamitas. Mas faltaram mulheres, alguns homens ficaram sem mulheres. Então eles decidiram que iriam ao norte, numa festa feita em Siló, em homenagem ao Senhor. E aí ia ter rodas de meninas dançando e tal. Eles falaram assim: vamos lá, pega umas meninas, quem tá sem mulher pega umas meninas lá que tá dançando, leva pra casa e é isso aí. Então, é uma história bem bizarra e eu amo o fato de que o último versículo, depois dessa narrativa estranha, é: naquela época, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, não necessariamente o que Deus considerava certo. Então, a gente acaba de ver uma passagem em que a união, né, entre esses benjamitas e as mulheres era na base do sequestro, e a seguir vem uma história completamente diferente de uma mulher moabita que se uniu a um homem hebreu em pura obediência a Deus. Então, e aí, né? Naquela época, cada um fazia o que parecia certo, mas o jeito de Deus talvez seja o melhor. Segundo, importância feminina. Desde a narrativa da criação, Deus sempre deixou claro que ambos, homem e mulher, eram essenciais para ele. Tinham o mesmo valor, apenas em cargos diferentes. Várias mulheres são citadas na palavra, inclusive na árvore genealógica de Jesus, mas somente 2 têm os seus nomes intitulando livros bíblicos. A primeira é Ruth, uma simples viúva, e a segunda é a sábia rainha Esther. É um dos motivos pelos quais desde criança eu gostava tanto desse livro, porque tem nome de mulher. Então eu pensava, que legal, uma menina tal, tem o nome dela na Bíblia. E é realmente uma disparidade. A gente tem Ruth, que é essa mulher estrangeira, e ao mesmo tempo o outro único livro bíblico que tem um título com nome de mulher é Esther, que foi simplesmente uma rainha. Então, prova aí que Deus, ele não está nem aí para essa questão de títulos, de poder, de status social. Ele realmente usa quem ele quiser, como ele quiser. E contanto que a graça dele seja manifesta e que o plano dele seja cumprido, é o que importa, sabe? Na vida dessas 2, a gente vai ver Esther mais à frente, não darei spoilers, tem alguns livros aí que tá pra frente, mas essas 2 viveram a vontade de Deus de formas diferentes e têm suas histórias relatadas. E a terceira, que é a minha curiosidade favorita, é a importância nominal. Vocês sabem o significado do nome de vocês? Eu sei o meu.
E essa é uma coisa que foi Ruth, o livro de Ruth, que lá na minha infância me chamou a atenção para isso, porque, como a gente vai ver no resumo da história, é a primeira vez que eu tinha me deparado com um personagem bíblico mudando o seu próprio nome. Eu pensei, nossa, dá para fazer isso? Ou dava, sei lá, nessa época. Hoje a gente tem que ir no cartório e tal, mas naquela época era tipo assim, agora você se chama tal coisa, agora eu me chamo tal coisa. Era um pouco menos burocrático. Mas isso mostra que ao longo das narrativas bíblicas tivemos diversos pais escolhendo os nomes dos seus filhos não com base na beleza ou popularidade. Então, não eram muitos Enzos, Valentinas, eram os nomes bem estranhos, na verdade. Porque o que importava, na verdade, eram os significados. Havia uma intencionalidade ao nomear uma criança ou mudar o nome de um adulto. Tanto é que Oséias, por exemplo, como a gente viu no livro de Josué, se transformou em Josué, não mais Oséias. Saulo virou Paulo e até Jesus renomeou alguns dos seus discípulos. No livro de Ruth, isso também acontece com uma personagem. Então, fazendo aqui uma apresentação do elenco, né, dessa história, eu vou falar também o significado dos nomes. E aí a gente percebe que eu não sei muito bem o que se passou na cabeça de Noemi e do marido dela quando deram os nomes dos filhos deles, porque, gente, que nomes, que significados estranhos, ainda mais para pessoas que morreram logo no comecinho dessa história. Então, Noemi, que significa suavidade, amenidade, encantadora e agradável. Ela era uma judia, né, uma israelita, naquela época ainda era o Reino Unido, viúva de Elimeleque, marido dela que morreu, e se mudou de Betel para Moabe com a sua família por causa de uma seca. Então... Uau, peraí, não está dando muito zoom. Eu fiz um zoom ali, mas não foi suficiente. A gente tem ali o Reino Unido, né, de Israel, e ali eu coloquei em destaque, naquela partezinha ali onde tem o mar, o Reino... Boa, valeu. O Reino de Moabe ali, onde moravam os moabitas. Eu não faço ideia como elas atravessaram depois de volta para Betel, se foi nadando, se foi num barco, se foi dando contorno, mas elas voltaram depois para Belém. Que Betel? Belém. Então eles moravam em Belém, fugiram de lá por causa da seca, foram para Moabe. E aí temos Quilion, um dos filhos de Noemi, que significa falha, aniquilação, chegar ao fim, definhar, acabar ou morrer. Que lindo nome para uma criança. Ele era filho de Noemi, irmão de Malom, que morreu primeiro deixando órfã viúva. Temos Orfa, que significa pescoço, nuca, juba, gazela ou gamo. Algumas interpretações falam até que significa aquela que vira as costas, né? Tipo, levando em conta a história em que ela aparece. Ela era uma moabita com quem o outro filho de Noemi, no caso Quilion, se casou, ficou viúva e voltou para a casa dos seus pais. Temos Malom, que é o outro filho, que significa doença, adoentado, enfermo e enfraquecido. Era filho de Noemi que morreu. Aí faltou aqui o resto da frase, né? Deixando Ruth viúva. Ruth significa amiga, companheira, fiel, compaixão e simpatia. Era uma moabita com quem Malom veio a se casar e ela aceitou não só a família, mas também o Deus do seu marido. Boaz, que vai aparecer mais à frente nessa história, significa rapidez, força, velocidade e vivacidade. Características que ele demonstra ter, de fato, ao longo dessa história, porque ele é bem ágil para resolver as coisas. Ele era filho de Raabe, parente de Elimeleque, dono de plantações em Belém e o novo marido de Ruth. Já Obed, que aparece lá no finalzinho, filho deles, significa aquele que serve, que adora, obediente. Era filho de Ruth e Boaz, pai de Jessé, avô de Davi, que foi rei de Israel, de quem descende Jesus. Um versículo-chave, que definitivamente é o que chama mais atenção quando a gente lê, eu pelo menos, não sei vocês, esse livro, está em Ruth 1,16, na parte C, mas eu vou ler ele inteiro aqui. É quando Noemi está tentando convencer as suas noras a irem embora, voltarem para a casa da família delas, e Ruth diz: o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Essa frase, esse excerto, resume basicamente a trajetória dela nesse livro. A obediência dela e o respeito dela não só pela família do marido que morreu, mas sobretudo pelo Deus dessa família, que ela aceitou também. Também se tornou o Deus dela, não era só a família dela, era o Deus dela também. O versículo inteiro ela diz: não insista para que eu te abandone ou deixe de te seguir, porque onde quer que você for eu irei, e onde quer que repousar eu repousarei. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. As palavras-chave para definir esse livro, então, seriam coragem, fidelidade, confiança, obediência, respeito, lealdade e humildade. A gente vai ver isso aqui. Resumo e destaques da história. Então,
Vou falar rapidão o que acontece em cada capítulo e aí ler um versículo que resume ele pra mim. Tá tudo circuladinho aqui, então vou tentar me guiar pelo que eu fiz aqui, tá? No capítulo 1, então, acontece a desgraça, começa o drama dessa história, porque a família se mudou por causa da seca, tá? Foram para Moab, trabalharam lá por alguns anos, foram 10 anos, se eu não me engano, que eles passaram lá. Nesse meio tempo, Malom se casou com Ruth e Quilion se casou com Orfa, 2 moabitas estrangeiras. Aí eles morreu todo mundo. Morreu Malom, morreu Quilion e morreu Elimeleque. Ficou 3 viúvas. A Noemi entrou em amargura, ela acreditava que Deus estava punindo ela, que o Todo-Poderoso tinha pesado sua mão, e ficou num poço de infelicidade, insistindo para que as noras fossem embora. Ela até fala, gente, eu não tenho mais como ter filho, não. Ainda que eu tenha, vocês vão ter que esperar um tempo até eles crescerem e poder casar de novo. Então, não tem condições. Vão para casa de novo, sejam felizes, vá com Deus. Orfa e Ruth choram, lamentam, mas aí Orfa acaba aceitando, né? Diante desses argumentos de Noemi, ela acaba aceitando e voltando para a casa da família dela. Já Ruth, até o versículo fala, né? Ruth se apegou a Noemi, se recusou a ir embora. E ela diz isso que eu li aqui no versículo 16, que ela não ia embora, ela ia continuar com Ruth, não só por lealdade com Noemi, não só por lealdade à família, mas principalmente a Deus. Já no capítulo 2, a gente tem que Noemi e Ruth voltam para Belém. Lá elas são reconhecidas, né? Olha, gente, a Noemi, meu Deus, coitadinho, o que aconteceu? Todo mundo estava sabendo da desgraça que aconteceu na vida dela. E Ruth não ficou de braços cruzados. Ela foi trabalhar para sustentar a sua sogra, para se sustentar também. E esse trabalho que ela foi fazer, na verdade, ele era a colheita dos restos que caíam nos campos, né? Então, eu vou ler isso mais para frente, mas tinha ali as plantações, faziam a colheita, a cigueira, alguma coisa assim, eu não lembro a palavra agora. E aí, quando caíam algumas dessas colheitas no chão, os pobres tinham direito de ir lá recolher para poder sustentar suas famílias. Então, não era assim o trabalho mais feliz do mundo, sabe? Realmente era uma situação de humilhação, né? Porque a pessoa estava em necessidade e tal. Então, mas ainda assim, Ruth não se importava com isso, sabe? Ela foi muito humilde em toda essa história. Ela foi humilde e obediente. Toda vez que Noemi dava uma orientação, ela falava, ok, vou lá, vou fazer. E ela colheu ali, ela passou o dia inteiro trabalhando, pegando ali os alimentos para poder levar para casa, até que Boaz percebeu isso. Chegou Boaz, a primeira coisa que ele fala é que Deus esteja com vocês, achei interessante isso. A introdução dele já é demonstrando também o seu temor a Deus. E para mim, os versículos que resumem são justamente a conversa de Boaz com Ruth, porque ele fala, né, ela pergunta, nossa, mas por que eu achei graça diante dos seus olhos, né? Porque ele falou para os servos dele, não, deixa ela em paz, recolhendo aí, até joga um pouquinho mais no chão para ela poder pegar também e tal. Deus ajudou ela ali. E fiquem de olho, ela vai ficar junto com as minhas moças, tal, as moças que colhem nos meus campos, para ela ficar segura. E ela não entende o porquê dessa ação dele, ele responde nos versículos 11 e 12. E respondeu Boaz, espera aí que eu não estou enxergando. E disse-lhe, bem se me contou o quanto você fez a sua sogra depois da morte do seu marido. Você deixou seu pai e sua mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que não conhece. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio se abrigar. Ou seja, aquilo era um cuidado de Deus na vida de Ruth. A obediência dela, a humildade dela, a lealdade dela, a sua família, a Deus, estavam gerando frutos, né? Ela estava sendo recompensada por isso. Não que fosse uma troca, uma barganha, mas de fato um resultado, uma consequência da sua obediência. Ela estava seguindo as orientações, estava seguindo a lei, inclusive. Essa questão vou ler mais para frente, essa questão da colheita, né, do que estava no chão, estava na lei, estava lá em Levítico. Então, ela seguiu as instruções, como o pastor falou na semana passada, no domingo passado, né, na pregação da noite. Aí ele seguiu as instruções que Deus deu para que ela vivesse bem, e ela começou a viver bem. Página aqui. No capítulo 3, Noemi fala assim, minha filha, você devia casar, viu? Porque você ainda está em tempo e tal, e Boaz é parente do meu marido que morreu, então faz o seguinte, vai lá, pega ali o lugar onde fazem, né, onde eles, como é que é o nome disso? Até anotei aqui.
o lugar onde eles sovavam, né, a cevada para poder fazer o pão, para poder fazer os alimentos. Vai lá nesse lugar, que é a eira. Eu tive que anotar porque esse livro é muito engraçado. Ele tem um monte de palavras complicadas e no final tem lá: e ela chegou de mansinho. Eles usam palavras tanto difíceis, né, do termo bíblico, quanto palavras do nosso dia a dia. Então ela tinha que ir até lá, deitar aos pés de Boaz tal, e pedir para que ele fosse o parente remidor dela. Também vou explicar mais para frente o que é esse lance do parente remidor. E aí, no versículo 5, Ruth diz: tudo quanto me disseres, eu farei. Novamente mostrando a obediência dela, mostrando a lealdade dela. E aí no versículo 10, depois que ela se revela para Boaz, dizendo que ela está ali porque precisa de um parente remidor e tal, ele disse: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens fostes, quer pobre, quer rico. Ou seja, ela estava viúva, era estrangeira, numa terra que ela não conhecia. Ela podia tranquilamente ter ido casar com outra pessoa, seja jovem, fosse rico ou pobre. Ela podia ter ido procurar outra pessoa, mas ela preferiu fazer o que era certo. Ela obedeceu em procurar um parente remidor. Ela não se importou só com ela, né, com o futuro dela, mas também em resgatar ali o nome e a memória da sua família e dos seus parentes que faleceram. E aí, temos um pequeno problema. Como todo bom drama / romance, tem uma pedrinha no caminho chamada: havia outro parente remidor, mais próximo do que Boaz. E Boaz aqui mostrou essa questão da rapidez e velocidade que isso gera o nome dele, né? Ele falou: não, fica aí, dorme aí, eu vou lá resolver isso o mais rápido possível. Estava andando na rua, encontrou o cara: chega aí, senta aí. Eles sentaram, chamou 10 anciãos lá, aleatórios, chamou: chega aí, gente, vamos conversar. E falou: olha, voltou Noemi e tal, ela é viúva e tem uma terra. O que você acha de pegar essa terra para você, como parente remidor? O cara, interessante, o cara terra. Ele: mas tem um detalhe, tem uma mulher também que você vai ter que casar com ela, que é a Ruth, que é viúva. E aí o cara desistiu, porque ele não queria ninguém atrapalhando sua herança. E ele passou, então, suas sandálias para Boaz, o que significa que ele estava passando o direito da remissão para ele. Então, ele se tornou parente remidor. E é assim que no capítulo 4, a gente tem a união entre Boaz e Ruth. E os versículos que resumem são: aqui, depois do casamento. Versículos 11, gente, está difícil de enxergar. Deixa eu ficar de ladinho assim. Versículos 11 e 12. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher, Ruth, que entra na tua casa, a casa de Boaz, como fez a Raquel e com Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e fazes teu nome afamado em Belém. E seja a sua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te dera essa moça. Então, não apenas Ruth foi abençoada, mas o marido dela foi abençoado, a família inteira foi abençoada a partir dessa obediência que levou à união dos dois. E no versículo 15, Noemi, que era um poço de amargura e que tinha tentado se chamar Mara, né? Quando ela chegou em Israel, as pessoas: Noemi, como vai? Ela: não, nada de Noemi. Noemi significa agradável, suave, eu sou amarga, me chamem de Mara. Essa foi a mudança de nome que aconteceu nesse livro, né? Para você ver o quão profundo era esse sofrimento dela, ao ponto dela mudar o próprio nome para algo que representasse todo esse sofrimento que ela estava vivendo. E aí a galera chega para Noemi, aqui a Bíblia continua se referindo a ela como Noemi, não como Mara, graças a Deus, porque ela foi abençoada, sabe? Apesar dessa dificuldade que ela enfrentou, essa tragédia toda, ela continuava tendo a graça de Deus. Deus não tinha ignorado a vida dela, da Ruth ou da família delas. E aí as mulheres que estavam ali ao redor disseram no versículo 15: esse homem será o restaurador da sua alma. Não, esse filho, o menino que nasceu de Ruth e Boaz, será o restaurador da sua alma e nutrirá a sua velhice, pois a sua nora, que te ama, o deu à luz, e ela é melhor para você do que 7 filhos. Então Noemi perdeu 2 filhos, perdeu seu marido, mas ela ainda tinha uma nora. Ela ainda tinha alguém que a amava, e através dela veio ali uma descendência. E não foi qualquer descendência, foi Obed, que era pai de Jessé, que era pai de Davi. E eu acho isso muito engraçado, porque... eu vou guardar essa parte mais pra frente, vamos pros ensinamentos. Sem spoilers. Muito bem. Ensinamento central.
Mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem planos para a sua vida. Acho que eu nunca passei por algo como Ruth e Noemi, né? Nunca fiquei viúva, nunca morreu todo mundo ao meu redor e eu me vi no desespero. Mas todo mundo passa em alguma medida e de alguma maneira natural do ser humano passar por dificuldades, por tragédias. Só que, como seres limitados que somos, a gente tem a tendência a achar que o mundo caiu, né? Tudo desmorona. Eu sou uma pessoa um pouquinho dramática, admito. Então, quando alguma coisa der errado, meu Deus, acabou tudo deu errado. Pode ser só uma coisa, mas eu já estou em desespero. Só que não é porque aos nossos olhos as coisas estão fora de controle que para Deus está, né? É uma coisa que desde que a gente fala muito para as crianças, né? A gente vê isso aqui, Deus vê isso aqui, Deus vê o todo. Para Noemi tinha acabado ali, tanto que ela queria se chamar Mara. Agora a fase encantadora, agradável e suave da vida dela passou. Agora a vida dela era amargura. Mas Deus tinha planos. Deus tinha uma longa jornada ainda pela frente, uma descendência enorme para chegar até em Jesus. Então, mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no controle. Deus ainda tem planos para as nossas vidas. E temos ensinamentos adjacentes, ensinamentos que vêm ali logo ao lado desse central. O primeiro deles é que, como nós vimos na pregação da semana passada, coincidentemente ou não, Deus deu leis ao seu povo para que eles vivessem bem e orientou o profeta de Judá, por exemplo, na pregação da semana passada, para preservar a sua vida. Também foram leis instituídas pelo Senhor que permitiram a Ruth e Noemi sobreviverem após a tragédia. Elas se sustentaram, reergueram e recomeçaram graças ao direito aos pobres, a colheita de alimentos do chão, que está em Levítico 23, 22. Alguém quer ler esse versículo? Minha garganta está pedindo socorro aqui. Seria muito bom. Obrigada. Sem gelo, por favor. Pode ler. Levítico 23, 22. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os campos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, algo que Deus instituiu, porque Ele pensando ali no bem de todo o povo, desde a pessoa que tinha as plantações, até aquele que não tinha as condições de estar ali comprando esse alimento e que poderia recolher para se sustentar. Era uma lei, e graças a essa lei elas tiveram o seu sustento e conheceram Boaz. E o segundo era o direito ao parente O direito ao parente remidor ou ao casamento levirato, que está em Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Se alguém puder ler. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado tomará e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação do cunhado. O primogênito que ela tiver será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão o nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé, e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não quer edificar a casa do seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. A casa do descalçado, para você ver. Então, essa questão de preservar o nome da família, de não deixar que as pessoas fossem esquecidas, era muito importante. E como eu falei, Ruth poderia ter feito isso se ela quisesse. Ela era uma estrangeira, ela nem tinha obrigação de ir com a Noemi. Ela podia ter feito como órfã, ficado na terra dela, casado de novo, e ali acabaria. Só teria sobrado a Noemi para contar essa história de quem foi a família dela. Mas haviam leis instituídas pelo Senhor, e que
previam também essa questão de que se morrer alguém, alguém vai lá e redime essa família, fossem em dívidas, até anotei isso aqui, eu perdi a anotação, mas o parente remidor ele servia tanto para essa questão do casamento com a viúva, para o cuidado da viúva, quanto para redimir necessidades. Então, se alguém na família estava passando por necessidade, esse parente remidor podia ir lá cuidar dessas pessoas. Então, existiam leis, e essas leis, no ponto 2 aqui, nós vemos, só puderam ser usufruídas os benefícios dessas orientações divinas porque elas tinham conhecimento delas. Ruth e Noemi, elas viviam juntas. Ruth não necessariamente conhecia essas leis porque elas eram do povo de Israel. Noemi conhecia. E graças a esse conhecimento desses direitos é que ela pôde usufruir deles. Nós também temos na Bíblia, né? Temos mandamentos, temos instruções, orientações, temos aquilo que Jesus disse, muitas coisas que Paulo disse também nas suas cartas. E aí, como é que a gente faz para poder viver de acordo com essas instruções e ter também uma boa vida? Lendo a Bíblia, simples assim. O bom exemplo de Noemi serve para nós. Ela tinha na ponta da língua essas leis. E nós? Já nos dedicamos a vasculhar os mandamentos do Antigo e do Novo Testamento, tanto de Moisés quanto de Jesus e Paulo? Terceiro ponto. Parafraseando Romanos 8:28, vemos que Deus pode dar um bom desfecho para coisas ruins que acontecem a todo momento em nossas vidas. Basta confiarmos em seu cuidado, bondade e fidelidade, obedecendo às suas instruções. Ruth e Noemi estavam em péssimas circunstâncias, mas o Senhor honrou os seus esforços de ambas. Nossa, estourou suas vidas? Não, restaurou suas vidas, meu Deus. As vidas já estavam bem estouradas. Restaurou suas vidas. Depois a gente pega um corretivo e corrige isso daí. E não bastante, as incluiu na ascendência de seu filho. Quando a gente lê Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, muitas pessoas têm a ilusão de que isso significa que tudo vai dar certo. Nossa, a vida vai ser mil maravilhas. Mas o próprio Jesus deixou bem garantido que no mundo nós teríamos aflições. Só que é muito engraçado andar com Deus, porque a gente percebe que quando tem confiança na bondade e no cuidado dele, mesmo as piores coisas, sabe? Aquelas experiências que a gente pensa, nossa, por que eu estou vivendo isso? Isso pode ser bom, não no momento que a gente está vivendo, mas no futuro, depois que aquela cicatriz fecha, aquela ferida é curada, Deus pode usar todas as coisas para o bem, seja para nos ensinar algo, seja para que a gente possa ajudar outras pessoas. De alguma forma, Deus consegue transformar o mal em bem. E isso aconteceu com Ruth e Noemi. O que era uma tragédia na vida delas também foi cicatrizado, foi curado, e elas viveram coisas novas, coisas boas. Quarto ponto. Momentos de dificuldade são os que mais exigem união, apoio, honra e lealdade, entre amigos, familiares e até dentro da igreja. Tempos árduos não são oportunos para dividir, abandonar ou cortar laços, mas sim para estar próximo, ser empático, mais solícito, dar suporte, como Ruth fez com Noemi. Noemi estava vivendo no fundo do poço, e Ruth poderia simplesmente ter ido embora, mas a Bíblia usa esse versículo muito interessante de que ela se agarrou em Noemi, não vou arredar pé, não vou largar de você. E às vezes a gente não faz isso, né? Eu vi que, por exemplo, na pandemia, eu tenho muita dificuldade de conversar por WhatsApp, por exemplo. Eu odeio, eu prefiro falar pessoalmente. Posso falar por horas pessoalmente, mas pela internet eu não consigo conversar. E muitos relacionamentos, muitas amizades, muitos parentes também se afastaram nesse período, né? Num momento tão difícil, tão delicado, muitas pessoas foram perdendo contato. Um momento em que talvez a gente mais precisava, assim, de apoio uns dos outros e tal. E não só na pandemia, mas em dificuldades mesmo. Às vezes a gente tem a tendência de se isolar, de afastar as outras pessoas, quando a gente quer realmente lidar sozinho com as coisas. Só que, e dentro da igreja também, quando a gente passa por dificuldades, isso acontece. Mas o exemplo aqui do livro de Ruth é justamente o contrário. É nessas horas que a gente mais precisa estar junto, se apoiar. Onde você for, eu vou. Onde você for se repousar, eu vou junto. Porque o seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. Então, Ruth nos ensina muito sobre essa lealdade, sobre esse apoio, sobre essa empatia que ela teve com Noemi. Quinto ponto. Frente às desgraças, Noemi sucumbiu ao sofrimento e acreditou que Deus a estava punindo. Por isso, muitas pessoas a chamam de uma versão feminina de Jó. Orfa era fiel à sua sogra, mas não ao Deus dela. Então, ela resolveu seguir a sua vida.
Já Ruth era fiel à sua família e também ao Senhor. Ela não se afastou de Noemi nem do Altíssimo, antes foi firme e fiel. Não tem um versículo nessa história em que Ruth questiona a soberania de Deus ou acredita que Deus está, é óbvio, no seu coração dela, mas do que está escrito. Não tem nenhum versículo em que ela se lamenta, sabe? Ela simplesmente se manteve firme, vivendo um dia de cada vez e cumprindo as coisas que a sua sogra orientava e crendo, simplesmente, que Deus ainda era bom, cuidadoso, leal. No sexto, humildade, obediência e coragem marcam não só as ações de Ruth, mas também de Boaz. Ambos mostraram ter respeito pelas leis do Senhor, confiança na vontade dele e um desejo verdadeiro de fazer o certo, cumprindo os mandamentos. Eles são um excelente exemplo de casal que o honra, assim como foram os pais de Boaz, Raabe e Salmão, uma ex-prostituta e um espião corajoso. Que inspiração! Ponto de exclamação. Porque eu nunca tinha me tocado desse pequeno detalhe que, assim como Ruth era uma estrangeira, casou com Boaz, teve Obed, daí veio a descendência de Davi, Boaz também era filho de uma estrangeira, né? Raabe, que era de Jericó, que era uma mulher com certeza não muito bem vista naquela época, mas que da mesma forma que Ruth, creu em Deus e fez parte do seu povo e fez parte dessa descendência. Então, para mim, eles são um exemplo de um casal da hora. Um excelente exemplo de relação. Uma relação que, acima dos seus próprios interesses, glorificava o nome de Deus, sabe? Então, é um excelente exemplo para nós. Para quem é casado, para quem vai casar um dia, enfim. 7. A fé em Deus une aquilo que as barreiras humanas separam. Ruth era moabita e Noemi era judia israelense. Mas as duas confiaram, cuidaram e ajudaram uma outra sem hesitação. Unidas pelo temor ao Altíssimo. Vinda de um povo de fora do escolhido, Ruth agiu conforme o Senhor esperava. Foi um exemplo para todos. A gente vê pessoas dentro do próprio cristianismo que, por divergências mínimas assim de hábitos, não é nem de interpretação da palavra, às vezes de doutrina, de tradição, que não se dão, que se afastam, que vivem em conflito. Que dirá essas duas que eram de povos diferentes, Ruth poderia também seguir os seus deuses estrangeiros, mas aquilo que as barreiras humanas colocariam um fim naquela relação foi unido pela fé em Deus. Essas duas continuaram apoiando uma outra, cuidando uma da outra, porque ambas criam no Senhor e resolveram obedecer a Ele acima de todas as coisas. E por fim, a gente percebe que Deus tem um modus operandi muito engraçado na Bíblia. A gente fala engraçado, mas com todo respeito, tá? É que eu acho muito interessante observar essas coisas. Ele tem uma forminha muito particular, assim, de realizar os planos dele, que é escolhendo as pessoas mais improváveis possíveis para fazer as coisas. Aquelas que não são, os socialmente rejeitados, os pecadores, os excluídos, e manifesta sua graça através dessas vidas. Isso pode ser observado em diversas histórias bíblicas, sobretudo em gente dessa mesma família. Raabe, a ex-prostituta, Tamar, que era... Inclusive, isso é interessante, Tamar, ela vem antes ali, ela era nora de Judá, um dos filhos de Jacó, casada com um filho, aí o filho morreu. Aí casou com outro filho, aí ele morreu. Aí falou, que é isso? Vai casar com meu terceiro filho? Não, vai morrer também. Aí ela teve que enganar o seu sogro para poder ter filhos com ele. Então ela também era uma pessoa bem improvável, mas está aí, a graça de Deus manifesta. E aí também temos Davi, cometeu vários pecados aí, mas era homem segundo o coração de Deus. E não era muito o filho favorito, ele era, na verdade, o mais mirradinho ali dos filhos, não era, ele estava largado no campo. E ainda assim foi escolhido por Deus. José, um simples carpinteiro, que era pai adotivo de Jesus, e Maria, uma menina virgem. Então Deus tem esse hábito peculiar de escolher pessoas improváveis para fazer a sua vontade. E que sorte a nossa, né? Porque nós também, como eu falei no começo, independente da nossa formação, posição financeira, Deus não está nem aí para nada disso. É óbvio que a gente tem que buscar evoluir como ser humano e aprender cada vez mais, tal, mas Deus trabalha com o coração, né? Como ele fala ali, eu acho, não quero falar errado, através de Samuel, que Deus não vê como o homem vê, né? O Senhor olha para o coração. Então, se ele encontra um coração disposto, um coração como o de Ruth, obediente, fiel, humilde,
Ele faz a vontade, mesmo que pareça que não tem mais, a gente está aqui vivo, então tem algum plano, e que a gente possa viver esses planos. As reflexões, que eu não sei se vão ser em grupo, ou se você vai fazer sozinho na sua casa, na frente do espelho, mas faça. 1. Quando as coisas dão errado ou saem do seu controle, você reage como Noemi ou como Ruth? A gente afunda em amargura, eu já falei aqui minha resposta mais cedo, eu já admiti aqui meu pecado. Ou como Ruth, que se mantém firme, fiel e crendo, e continuando obedecendo e se movendo, né? Ela não ficou de braços cruzados esperando Deus jogar uma solução do céu. Ela foi lá e ativamente trabalhou, e nesse trabalho ela encontrou Boaz e a remissão dela. 2. Compartilhe uma ocasião da sua vida em que tudo parecia perdido, mas Deus demonstrou seu cuidado. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa assim para compartilhar, porque a caminhada com Cristo nos proporciona isso. Seja uma grande história, seja algo do dia a dia, não importa se é uma grande, radical mudança ou um pequeno cuidado. Deus se manifesta em todas as coisas. E 3. Você tem sido obediente às orientações de Deus? Já experimentou os frutos dessa obediência? Quer dizer, obedecer essas instruções, as leis. E o que isso proporciona para a nossa vida? É isso, agora eu vou tossir. Obrigada pela atenção.